bom estarmos aqui de manhã, na presença do nosso Deus, recebendo tudo que Ele tem para nos dar, da realidade do céu. E essa manhã nós vamos refletir um pouquinho sobre vidas que florescem. Estamos chegando mais uma estação do ano, né? A primavera, né? Daqui a uma semana, praticamente, a gente estará na primavera. E o que eu acho mais lindo dessa estação é que, de repente, a gente olha para um ambiente que a gente está acostumado a sempre passar e a gente é impactado pelas flores. E a gente fica... nós somos levados, né, a contemplar a beleza do Criador. Num ambiente em que tem tanta construção humana, Deus nos presenteia na primavera a gente olhar e ver as flores, embelezando os lugares por onde a gente passa. E quando a gente estuda um pouquinho sobre flores, além da gente ver a diversidade das flores, né, os seus formatos, os cheiros diferentes que elas têm, a gente entende que a flor é a que reproduz outras flores, outras plantas, né? Então é maravilhoso saber que aquela flor que é tão delicada, né, que traz tanta beleza, ela parece tão frágil, mas dentro dela tem sementes para outras plantas, para outras flores que vão vir depois delas. E as flores, elas estão presentes em muitos ambientes que a gente frequenta, né? Um casamento sem flor fica sem graça, né? E muitos gostam de ter várias flores, várias plantas nas suas casas, né? Mesmo que seja artificial, mas gostamos de ter aquele ambiente onde a gente tem flores presentes. E a Bíblia, ela narra muitas dos seus ensinamentos do céu através de comparação com a natureza, com aquilo que Deus fez e a partir daquilo que Ele quer nos ensinar sobre o seu reino. E a gente vai ler um texto de Salmos 92, de 12 a 14, que faz uma comparação da nossa vida com flores. E a gente vai poder, nessa manhã, pensar juntos como sermos uma vida que floresce. Se uma flor que é tão delicada já impacta a nossa vida, imagina a gente ser pessoas que por onde possamos passar, deixar o cheiro de Jesus, deixar a beleza do reino em nós. Então vamos ler em Salmo 92, de 12 a 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Então, a primeira lição que a gente aprende desse texto, de Salmo 92, é que vidas que florescem são vidas que crescem constantemente. O texto diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. E antes da gente ver o que é esse crescimento, a gente reconhece que a Bíblia diz que quem vai florescer? Não são todos os seres humanos que vão florescer. A Bíblia diz que os justos vão florescer. Então, se nós temos uma vida em Jesus, nós temos condição de florescer nessa sociedade que estamos. As pessoas vão se deparar com as nossas vidas e vão parar e dizer: uau, que é isso de diferente? Como nós nos deparamos na primavera com as flores. Então, Deus nos chama, aqueles que são justos, aqueles que são justificados por Jesus, a ter uma vida que floresce em todo o tempo. Então, todo cristão tem condições de serem vidas que florescem, vidas que fazem diferença nessa sociedade tão difícil. Mas se cada um de nós estivermos em Jesus, as pessoas vão olhar para nós, vão conviver conosco e vão levar o melhor de Deus para suas vidas. Então, que nós sejamos vidas que realmente floresçam, porque estamos em Jesus. Então, a própria planta que o salmista compara, o florescer do justo, dá uma dica de como é o crescimento. É um crescimento constante.
A palmeira também, ela cresce para dentro. Por mais que a gente olhe a palmeira, é uma planta que chama a atenção, porque é uma planta alta, uma planta bonita, mais do que aquilo que a gente vê visível, é maior as suas raízes. Então, o que nós podemos aprender com essa comparação da Bíblia? Que quanto mais estivermos enraizados em Jesus, mais iremos florescer, mais iremos crescer. As pessoas vão olhar para a nossa vida e vão identificar que realmente somos pessoas que florescem. Mas o segredo não está somente na nossa beleza, na nossa visibilidade. Está em quem nós estamos, que é em Jesus. Então, a palmeira, ela cresce mais para dentro do que para fora. Imagina. Quanto as raízes dessa planta é grande. Porque a palmeira é uma árvore bem frondosa, né? Bem imponente. Então, o que a gente vem aprender com esse texto, que se nós queremos crescer, nós temos que crescer mais em Jesus do que visivelmente. E muitas das vezes a gente gosta da aparência do crescimento, mas não estamos focados no crescimento que realmente nos faz florescer. Porque tem muita gente crescendo, mas quando nós convivemos com elas, a gente não recebe Jesus. A gente não vê o florescer de Jesus. A gente vê um crescimento próprio, um crescimento por suas próprias forças. Mas aquele que está em Jesus, ele cresce para dentro, ele cresce nas suas raízes. Então, vidas que florescem, crescem cada vez mais porque estão enraizadas em Jesus, revelando as fontes internas. E a palmeira também é uma planta que sobrevive no deserto. Então, às vezes a gente diz assim, fulano cresce nas diversas áreas da vida dele, porque a condição é favorável para ele crescer. Com uma família dessa, com um salário desse, com uma igreja dessa, com o bairro onde ele mora, é fácil crescer. Mas a Bíblia nos compara com uma palmeira, e a palmeira cresce também no deserto. E quanto mais ela tem dificuldade de encontrar o seu alimento, mais ela se aprofunda. Então, quando nós somos pessoas que florescemos, não depende de circunstâncias para a gente florescer. Depende de quem nós somos. Se nós somos filhos de Deus, seja a circunstância que a gente passar, nós vamos florescer. Porque a palmeira, ela vai procurando águas profundas para ela poder se alimentar. Então, queridos, vidas que florescem não dependem de circunstâncias, dependem de quem elas reconhecem que são. Se você é uma pessoa aliançada com o Pai, você florescerá e toda a sua vida será de crescimento. Quantas pessoas param diante dos obstáculos, das decepções, da enfermidade, da situação financeira, da questão da violência? Quantas pessoas param de crescer em várias áreas da sua vida? Porque olham para a situação e dizem, não tem como avançar. Mas vidas que florescem, conseguem, mesmo num ambiente difícil e árido, florescerem. Porque elas vão à procura daquilo que dá propósito à vida dela. Elas vão à procura de estar com aquele que pode trazer vida. E além da palmeira, a Bíblia também nos compara com o cedro do Líbano. E duas características desse cedro nos abençoa para que a gente possa decidir constantemente crescer. Primeira coisa é que o crescimento do cedro do Líbano não é uma coisa rápida, é lenta. E a segunda é que mesmo que ele encontrar uma rocha, ele não para de crescer. Ele dá a volta naquela rocha e continua o crescimento. Então, como que a gente, com essa comparação, nós podemos aprender que crescimento na vida daquele que floresce é constante? Primeiro, que o crescimento na vida cristã começa quando a gente aceita Jesus, mas não tem fim.
Muitos de nós aceitamos a Jesus, amamos ter Jesus no coração, mas estacionamos, não crescemos. Mas a comparação do cedro do Líbano nos diz que todos os dias é tempo de crescer em Cristo Jesus. Todos os dias é dia de conhecer esse Jesus e fazer com que a nossa vida reflita a vida de Jesus. Então, é tão interessante essa questão da rocha, porque Cristo é a nossa rocha. E nós, como cedro do Líbano, vamos ter Jesus, e isso não vai ser impedimento para crescer, porque até Jesus falou isso para a gente: vocês farão obras maiores que a minha. Então Jesus, ele não paralisa o nosso crescimento, ele nos chama para crescer, ele nos chama para, diante da situação que nós estamos vivendo, trazer o reino dele à terra. Então você pode crescer em qualquer circunstância. Nós não podemos pegar a mentalidade desse mundo tão evasivo, tão fútil, e levar para a vida com Cristo. Muitas das vezes nós crescemos assim rapidamente por uma participação num congresso, numa atividade eclesiástica, e depois estacionamos. Todas essas coisas são importantes para dar continuidade ao nosso crescimento. Deus não quer que a gente cresça rapidamente e depois pare. Deus quer que a gente seja como o cedro do Líbano, crescendo lentamente, mas constantemente. Então, que a gente possa pensar nessa manhã que vidas que florescem não param de crescer e nem tem pressa para isso. Há muitas pessoas iniciando processos, mas não terminam eles. Há muita gente empolgada no início, mas não persevera quando a luta chega, porque a luta chega. Não persevera quando tem algum problema de relacionamento. E Jesus nos disse que não bastava a gente crer nele, a gente tem que perseverar nele. E quando a gente persevera nele, a gente cresce nele. A gente cresce com ele. Porque Jesus não nasceu num lugar favorável. Jesus não viveu no lugar favorável. Jesus era rodeado de pessoas que queriam fazer o mal a ele. Jesus foi rejeitado pela família dele. Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos, pelas autoridades. Mas Jesus floresceu. E nós também podemos florescer. Nós também podemos ser a imagem e semelhança de Deus, porque Jesus liberou sobre a nossa vida que tudo que Ele fez aqui na terra, nós também faríamos em nome dEle. Então, se você tiver essa consciência que o seu crescimento não é abalado pelas circunstâncias, você vai crescer constantemente. As pessoas vão olhar para você daqui a uma semana e vão dizer: ele ou ela está diferente. Porque você cresceu, você não pensa como você pensava antes. É tão triste quando a gente encontra um amigo, uma pessoa que a gente convivia, e a pessoa está naquele mesmo estágio, naqueles mesmos problemas, com aquelas mesmas falas, com aquelas mesmas reclamações, porque não cresceram, se paralisaram diante da dor, diante dos obstáculos. Mas como é bom a gente ver pessoas e ver que elas mudaram, que elas cresceram, que elas têm coisas novas do céu liberadas sobre a vida dela, que ela tem coisa nova de Deus para contar. E isso é fruto de gente que floresce em Jesus. Porque quem tenta crescer por si próprio se frustra, para no caminho. Então, que nós sejamos vidas que florescem. E o segredo maior disso tudo, que vidas que florescem são aqueles que vivem na presença de Deus. Há muita gente querendo florescer. Na nossa sociedade, ninguém quer ficar murcho. Todo mundo quer ter o seu lugar na sociedade. Isso é saudável. Mas os motivos são errados, porque há muita gente querendo florescer, mas querendo descartar aquele que faz cada um de nós florescer. Quantos sábios entendidos na nossa época descartam Deus?
E aparentemente eles estão florescendo. Aparentemente eles estão sendo relevantes para a sociedade, mas não estão, queridos. Porque não tem como florescer sem a presença de Deus. Sem o toque do Senhor. Sem o sobrenatural do Senhor. Esses dias eu li nos Salmos que o salmista estava dizendo que ele era mais entendido que os sábios, porque ele decidiu meditar na palavra do Senhor. É isso que nos faz florescer. É isso que faz a gente ser diferente nessa sociedade. É porque nós estamos na presença do Senhor. Nós existimos e movemos por causa de Deus e não por nós mesmos. Quando Deus manda Moisés pegar um galho de amendoeira e botar na arca, e aquela amendoeira, mesmo fora da árvore, ela floresce. Por quê? Porque a presença de Deus faz florescer. Então, talvez você olhe para você e diga: eu sou inútil para essa sociedade. Eu não tenho valor diante do mundo. Mas Deus diz para mim e para você: você tem valor, porque a presença de Deus é que faz você florescer. É o sobrenatural de Deus que faz as pessoas olharem para a sua vida e dizer: como? Essa pessoa que passou por tantas situações difíceis, ela consegue ser uma pessoa amável, ela consegue ser uma pessoa generosa, ela consegue ser uma pessoa que tem sempre uma palavra do Senhor. É porque essa pessoa está vivendo na presença do Pai. E o sobrenatural faz acontecer ela florescer. Isso é tremendo. Em um mundo... o mundo que nós estamos vivendo nos convida a valorizar as pessoas pelas conquistas, pelas realizações. Muitos de nós estamos na casa do Pai somente para isso, para conquistarmos. Porque eu preciso avançar, porque eu preciso conseguir entrar numa faculdade, porque eu quero que a minha vida financeira melhore, porque eu quero que coisas que estão empacadas na minha vida desatem. Só que o segredo da nossa vida não é essas coisas acontecerem. O segredo da nossa vida é viver na presença do Pai e receber dEle. Todas essas outras coisas são importantes, mas não é o essencial na nossa vida. Porque se a sua vida estiver baseada em conquistas, vai ter uma hora que você vai murchar. Murchar porque talvez você não conseguiu conquistar, ou porque você conquistou e viu que isso não era o mais importante da vida. Mas quando nós entendemos que o florescer tem a ver com estarmos na presença de Deus, como Moisés, que ia para a presença de Deus e voltava com o seu rosto resplandecente, que até incomodava os religiosos. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, a gente incomoda aquele que não está florescendo. Então nós perdemos muitas vezes, porque buscamos ao Senhor pelo que Ele tem e não pelo que Ele é. E Ele é bondoso, Ele libera, independente da gente estar buscando porque Ele é ou porque a gente quer somente o que Ele pode nos dar. Porque Ele não muda o que Ele é por causa das nossas motivações. Mas nós perdemos de viver o florescer sobrenatural constantemente de Deus, porque não estamos na presença do Senhor. Esses dias eu ouvi um pastor lá na igreja da cidade que ele falou uma frase que impactou minha vida. E ele disse: o que te sustenta não é a refeição diária sua. O que te sustenta são as promessas que você recebe no lugar secreto que você vive com Deus. O que tem que nos fazer acordar de manhã não é o que eu tenho que correr atrás para sobreviver. O que tem que me acordar de manhã é que eu tenho um propósito para viver. Porque eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida. É isso que tem que me fazer sustentar e florescer. É porque eu recebo algo de Deus tão precioso que eu não posso ficar na cama com depressão. Eu não posso deixar que aquela enfermidade me abate. Eu não posso deixar que os relacionamentos que não estão bem resolvidos me travem. Eu preciso levantar, porque Deus me deu o fôlego de vida para florescer nessa sociedade. É por isso que nós levantamos, é por isso que nós somos cristãos, é por isso que nós estamos aqui.
Não porque nós estamos correndo atrás de alguma coisa, mas porque nós temos Deus em nós e Ele nos faz existir, Ele nos faz mover, Ele nos faz ter uma vida que faz assim, vale a pena viver. Vivemos em um tempo em que os portões da casa do Pai já estão abertos. Para todos nós. Jesus já abriu o novo caminho para nos relacionarmos com Ele. Mas será que nós estamos aproveitando essa presença? Os portões estão abertos, mas o que a gente tem procurado quando a gente chega no Pai? Será que é só Ele? Vidas que florescem são aquelas que entendem que o lugar mais importante onde ela pode chegar é a presença de Deus. Então, Ele os levará para conhecer lugares altos onde Ele habita. Muitos de nós queremos lugares altos, mas tem muito mais a ver com o nosso orgulho, tem muito mais a ver com as nossas necessidades de mostrar que nós conseguimos, do que revelar o Pai. Eu creio que Deus tem levantado pessoas nesse tempo, e Ele vai levar para lugares altos da nossa nação, para as nações, mas pessoas que aprenderam que a presença dEle é o lugar mais importante do que esses lugares. Pessoas que vão chegar nesses lugares porque o Senhor revelou no secreto que é lá que Ele quer que elas floresçam. E não somente por um sonho pessoal. Não somente por um desejo pessoal. Mas porque elas receberam do Senhor. É aqui que eu quero que você floresça. Vidas que florescem por viverem com o Pai terão acesso a conhecimentos, às experiências e serão colocados em lugares de influência na sociedade. A coisa mais estratégica que você pode fazer com a sua vida é plantá-la no secreto com Deus. Você não sabe o que fazer com a sua vida? Vai para o secreto com Deus. Fica plantado na presença dEle. Fique em oração, fique com a sua palavra. Você vai florescer. Você vai abençoar pessoas sem perceber. A flor não faz força para chamar a nossa atenção. Ela simplesmente é flor. E se você estiver na presença do Pai, você vai florescer naturalmente. As pessoas vão deparar com você. E vai dizer, o que aconteceu? Por que esse sorriso diante de um Brasil tão desigual? Por que essa vitalidade no mundo tão caótico? E você vai poder dizer, isso tudo pertence ao meu relacionamento com Deus. É Ele que faz isso acontecer. Muitas vezes nós confundimos o que Deus quer de nós. Achamos que Ele nos quer sempre em movimento. Mas antes dEle nos usar, Ele quer ter intimidade. Ele quer que o amemos. O amor de Deus está acima de tudo e de todos. E aí sim, o florescer vai acontecer. O que acontece hoje em dia é que a gente é convidado a ter as nossas necessidades tão supridas. A gente já tem solução para tantas coisas. A gente tem objetivos tão claros na nossa mente. A gente já sabe o que a gente quer fazer. A gente tem um controle do tempo. A gente tem um aparelho que nos faz conectar com o mundo todo em segundos. Qualquer assunto que a gente queira, a gente bota lá no Google e a gente lê sobre aquilo. Tem tantas coisas nos distraindo e dizendo assim, você pode por você mesmo, é só você querer. Que essas coisas nos iludem de tal maneira que a gente fica tão satisfeito com essa vida que a gente não procura a presença do Pai que nos traz satisfação. A gente diz, eu não tenho tempo para estar na presença de Deus, porque a minha agenda está lotada. Eu tenho que ganhar o meu dinheiro, eu tenho que sustentar os meus filhos, eu tenho que fazer uma faculdade. Faculdade agora é pouco, eu tenho que fazer prós e pós é pouco, eu tenho que fazer doutorado. Tudo isso a gente pode e deve fazer. O problema é para quê?
Porque se você não está sendo direcionado pelo Pai, você não vai florescer. Se toda a sua agenda é por causa de você, você só vai florescer nas condições favoráveis. Quando a luta chegar, você não vai conseguir se manter em pé. Porque o que nos faz florescer é a presença de Deus. Deus sempre demonstra seus movimentos de misericórdia e Ele quer usar a nossa vida para ser as misericórdias dele ambulante por essa vida. Quando a gente está nas casas de paz, nós estamos nos movimentando, dizendo para as pessoas: há um Deus que ama, há um Deus que cuida, há um Deus que quer fazer de você filho. Então nós estamos com uma agenda em que levamos a misericórdia de Deus, porque nós estamos sintonizados com o Pai, nós estamos sintonizados com a agenda do Pai, e aí nós vamos florescer. Coisa linda saber que durante essas 7 semanas, muitas casas foram visitadas pela presença de Jesus através de cada um de nós. E hoje em dia, gente, a aparência engana muito. A gente não sabe se as notícias que a gente escuta, que a gente vê é verdade ou não. Não sei vocês, mas às vezes eu falo: será que isso é verdade? É tão convincente, mas a gente começa a questionar, porque é um mundo onde a mentira e a verdade se perdem entre elas, e a gente já não sabe. A aparência, uma foto, a gente já diz o que a pessoa é, o que a pessoa tem. E muitas vezes as pessoas sabem que nós somos cristãos, e mesmo elas não sendo, elas esperam que um cristão seja solidário, misericordioso, bondoso. E ela acha que nós somos, e de repente ela entra em contato conosco e ela não consegue enxergar esse Jesus. Hoje em dia a gente tem essas plantas artificiais e às vezes a gente tem que botar a mão para ver se é natural ou artificial, porque é tão perfeita a cópia que a gente vai lá, tem que botar a mão para sentir. E se as pessoas olharem só o seu rótulo e dizer: ele é um cristão, mas se ele conviver com você, ele vai se decepcionar, porque não é original, é artificial. Se você não estiver na presença de Deus, você vai ter a aparência de cristão, mas quando as pessoas conviverem com você, elas vão ver que você é igualzinho a ela, sem a graça, sem a misericórdia do Senhor. Então viva na presença de Deus e floresça de maneira original e não artificial. E por último, vidas que florescem são aquelas que dão frutos. O texto diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. No início nós falamos da palmeira, e a palmeira, ela é uma árvore frutífera, e cada cacho dessa palmeira pode dar até 200 frutos. E dentro do seu fruto se encontra a água mais pura e vitaminada. Então, uma vida que floresce é aquela que jorra a água da vida e a palavra do Senhor, que sustenta eles. Vidas que florescem dão frutos duradouros e com propósitos. Dar fruto não é só estar envolvido nas atividades eclesiásticas. Dar fruto é dar o fruto do Espírito Santo, que tem liberdade na nossa vida, em todo o tempo. Porque as atividades eclesiásticas a gente aprende a fazer. Mas frutos do reino só consegue dar aqueles que estão na presença do Pai. Aqueles que dão liberdade para o Espírito Santo fazer através deles. E é interessante esse texto porque diz: até na velhice vão dar frutos. É lindo porque o reino de Deus, ele não é um reino que exclui pessoas, ele é um reino que inclui pessoas. Então não há tempo para florescer. Qualquer faixa etária que tiver
ligado à videira vai florescer. As crianças florescem, os adolescentes florescem, os jovens, os adultos, os anciãos. Todos nós podemos dar frutos se tivermos em Jesus. A gente vê João Batista no ventre da sua mãe, já sinalizando o reino, já estava dando frutos para o reino. Um bebê que ainda não tinha chegado ao mundo, somente estava sendo gerado no ventre. Ele, ao encontrar com Maria, que já estava gerando Jesus, ele sinalizou: algo novo do céu está chegando à terra. Então, queridos, dar frutos não está relacionado ao que você faz, mas com quem você vive. Quem vive dentro de você. Se você der liberdade para esse Espírito Santo que mora dentro de você, agir em você, os frutos vão começar a aparecer. Deus ama se revelar através dos improváveis. Ele ama dar frutos através de pessoas que a sociedade discrimina. Nossa sociedade discrimina muito as crianças e os anciãos, mas a palavra de Deus não. Os homens mais importantes da história da Bíblia foram crianças, começaram crianças, Samuel, Jeremias, Moisés. Então Deus não descarta coisas que para a gente é tão frágeis, mas Deus começa a liberar do céu. Quantas pessoas Deus usou, enfermos, né? Como Jesus com seu ministério, que ele curava aquele enfermo, além da cura física, ele colocava aquela pessoa na sociedade de novo. Porque os enfermos para o povo de Israel eram os amaldiçoados, aqueles que não deveriam ter contato com ninguém. Mas Jesus ia até eles e os curava. Porque Jesus queria mostrar a graça dele para aqueles que ninguém tinha um olhar. Então, quando nós falamos em dar frutos, nós estamos falando de pessoas que estão vivendo com o Espírito Santo, seja a faixa etária que eles estiverem. E às vezes a gente acaba trazendo essa mentalidade do mundo para a realidade do reino, para a realidade da igreja. E muitas daquelas pessoas que já estão idosas já ficam deprimidas porque não podem fazer mais o que faziam na juventude. Mas quando a gente lê esse texto, a gente resgata o valor de cada um e diz: até na velhice dão frutos, e frutos bons. Porque os frutos que eles estão dando não é do que eles aprenderam na religião, mas aquilo que eles vivem com o Espírito Santo hoje. Então tem fruto novo todo dia. Todas as pessoas que vão conviver com aquele que vive com o Espírito Santo de Deus tem coisa nova para aprender. Vidas que florescem, elas não retêm frutos, elas repartem. A gente fala muito isso, né? Que o Senhor nos dá, nós celebramos por aquilo que recebemos do Senhor, mas imediatamente nós repartimos com as pessoas. Isso não significa só questões de bens materiais, significa aquilo que você tem recebido de Deus, você tem celebrado e você doa para o outro, para que o outro também receba, celebre, também reparta. Então, aquelas pessoas que florescem são pessoas que dão frutos do reino. Você vai conversar com essas pessoas e as pessoas começam a dizer da palavra, porque a boca fala que o coração está cheio. Se o coração está cheio da presença do Senhor, se o coração está crescendo a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor, você vai por onde você passar, você vai levar a palavra. Você não vai levar a sua opinião, você não vai levar somente a sua perspectiva, você vai levar o que você aprende com o Pai. E aí os seus frutos serão duradouros. Porque você estará levando aquilo que é eterno, que é a palavra de Deus. Nós vivemos uma sociedade que é tudo relativo. Tudo relativo. Até agora, se você é homem ou se é mulher, é relativo. Então nós perdemos todas as bases, depende. Mas aqueles que florescem não depende do que a sociedade está dizendo, mas sim o que a palavra está dizendo. E a palavra de Deus é eterna. Se tivermos com a vitamina da palavra, nós vamos dar frutos dela.
por onde a gente passar. As pessoas vão ficar saciadas porque nós não vamos falar somente bonito, nós vamos falar daquilo que é verdade. Nós vamos dizer, vamos chamar as pessoas a conhecerem a verdade, porque Jesus é a verdade. Então nós não estaremos falando de uma religião, nós estaremos falando de uma pessoa que me deu vida, que nos deu vida. E então a nossa boca, a nossa vida vai fazer com que a gente dê frutos. E Jesus diz que sem Ele nada nós podemos fazer. Nós temos a mania muitas vezes de olhar esse versículo, ter uma interpretação que é somente as coisas da igreja que a gente não consegue fazer com Jesus. Não. Quando Jesus entrou no seu coração, Ele entrou para mudar a sua vida integralmente. Então, quando você está lá no seu trabalho, você é um representante de Jesus. Quando você está lá na sua escola, você é um representante de Jesus. Quando você está à procura de um emprego, você é um representante de Jesus. Quando você decide ter mais estudos para abençoar pessoas, ali Jesus está com você. E você não vai poder fazer nada para Ele se não tiver com Ele. Então nós precisamos entender que os frutos vêm da nossa conexão com Jesus. Confundimos frutos do reino com afazeres do reino, e por isso há tanta gente achando que não tem valor. Você tem valor. Durante toda a sua vida você pode dar bons frutos. Ah, pastora, mas agora eu estou doente. Você pode dar frutos. Eu li um livro esses dias que a esposa do pastor estava com câncer, e ela falou assim: gente, quando eu entrei no tratamento do câncer, eu conheci tantas pessoas que eu não conheceria se eu tivesse com câncer. Então ela usou aquela enfermidade temporária naquele instante para dar frutos no lugar que ela estaria naquele momento. Não era uma situação agradável, mas ela entendeu que ao entrar naquele ambiente, ela poderia distribuir frutos do reino para aquelas pessoas, porque ela passaria por aquilo difícil, mas ela tinha alguém que sustentava. E muitas pessoas estariam passando por aquela situação e não teria como se sustentar nessa situação. Então ela permitiu que Jesus nela pudesse, naquele período que ela ficou naquele tratamento, ser levado àquelas pessoas. Então, em vez de você olhar para você e dizer: eu não tenho dinheiro, eu não tenho questões de estudo para abençoar pessoas. No reino, você não precisa disso. Você só precisa ter uma vida rendida a Ele. E Ele vai usar você por onde você passar. Então, nessa manhã, a gente conversou um pouquinho sobre a palavra, sobre vidas que florescem. Como eu falei no início, como é bom a gente sair diante de um ambiente de tanta construção humana, de tanto concreto, a gente se deparar com uma flor, com uma árvore florindo. E nessa manhã o Espírito Santo está dizendo: ei, você é a flor do céu. Ei, você vai passar na vida das pessoas e as pessoas vão dizer: uau! Que coisa maravilhosa é conviver com você. Você sempre tem palavras boas. Você sempre está tranquilo diante das situações. Você sempre tem a preocupação de saber como nós estamos e levar as orações para Deus. Então seja uma flor do céu aqui nessa terra. Não importa como está o nosso bairro, não importa como está a nossa nação, não importa como está a nossa saúde, não importa como está a nossa conta bancária. O importante é você saber que você foi feito para florescer. Se a gente for estudar a palavra de Deus, quantas pessoas floresceram na época deles? Épocas difíceis, só que a gente não morava naquela época. A gente mora hoje aqui nesse planeta, em 2018, e a gente vê tantas coisas que nos apavoram. Mas a nossa beleza vai trazer as pessoas a contemplarem a beleza de Deus.
O nosso cheiro vai lembrar a casa do Pai. E as pessoas vão começar a dizer, como? E a gente vai dizer, eu sou assim, porque eu tenho um Deus que mora dentro de mim. E eu gostaria de terminar essa reflexão com uma poesia intitulada Flores que Adoram. Quando tudo parece perdido, nós dizemos, minha vida pertence a ti. Então, geração eleita, fique na fonte inesgotável, segura na mão de Deus e seja um no jardim dele. Tudo isso porque ele está contigo. Você foi feito para florescer e trazer a beleza do céu para a terra. Tem motivo maior para você se levantar todo dia de manhã? Você não é mais um, não. Você não é mais um número, não. Você é mais uma flor do céu para embelezar esse mundo que precisa tanto desse Deus e que Deus já está disponível. Jesus já nos leva a Deus e através dele nós podemos florescer todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, eu gostaria de orar com vocês. Agradeça a papai que você é uma flor dele. Diga para ele, pai, eu quero florescer todo dia. Seja o lugar mais difícil, eu vou levar a tua beleza. Esses dias eu fiz um curso chamado Projeto Calçada e o logo dele é um cimento e sai uma florzinha de lá. Porque a gente acredita que mesmo as situações mais difíceis da vida, se Deus plantar uma semente, Ele vai fazer florescer. Amém? Paizinho, muito obrigado por Jesus, porque Jesus nos faz ser vidas que florescem. Jesus nos dá uma perspectiva de vida diferente. Pai, a gente passa por essa vida, a gente tem perda, a gente tem dores, a gente tem relacionamentos rompidos, a gente chora, Senhor Deus, mas quando nós estamos na tua presença, não tem uma situação que faça com que a gente não floresça, porque o Senhor faz o sobrenatural na nossa vida. Paizinho, nós queremos acordar todo dia de manhã e dizer que bom, Pai, que nós vamos por esse mundo levando o teu cheiro, levando a tua beleza. Nós queremos, Senhor Deus, a cada dia ser pessoas que crescem na graça e no conhecimento de Jesus. Pai, nós queremos, Senhor Deus, viver na tua presença e experimentar o crescimento, Senhor Deus, exponencial da tua presença em nós. Nós queremos ver o sobrenatural nas nossas vidas e, Pai, nós queremos dar muitos frutos. Nós queremos, Senhor Deus, a cada momento que conviver com pessoas, as pessoas desfrutem da presença de Jesus. Pai, há tantas pessoas doentes, tantas pessoas perdidas, tantas pessoas sem esperança, mas, Senhor, nos ajude a entender que nós não estamos desse lado, nós já somos pessoas curadas, nós já somos pessoas empoderadas, nós somos pessoas que temos a capacidade de trazer a realidade do céu para a terra. Então, Pai, eu te peço pelos meus irmãos que estão desanimados, que estão olhando para si, estão se achando sem valor, que nessa manhã eles possam sair lembrados, Senhor Deus, que eles são o jardim do Senhor aqui na terra. Pai, que eles possam, Senhor Deus, florescer a cada dia da sua existência. Pai, e aqueles que já estão florescendo, fortaleça a cada dia, dê a tua palavra a cada dia, dê a sua comunhão a cada dia, Pai. E como vai ser belo toda a tua igreja, florescendo por onde andar, Pai, florescendo nos lugares altos que o Senhor vai colocar cada um de nós. Pai, que a gente não desvalorize o lugar que a gente mora, o lugar que a gente está plantado, mas que a gente floresça com a beleza do céu. Essa é a nossa oração, e que essa mensagem possa ter ardido no nosso coração e tenha nos colocado de pé para ser aquilo que o Senhor já preparou para ser, e não aquilo que as circunstâncias estão nos tornando a ser, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado porque o Senhor nos transforma em pessoas que fazem diferença nesse tempo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.